Pessoal, vamos lá, ok? Então, entre essas demandas, colocado em busca de um pensamento liberal, igualdade de oportunidade, arrelada à igualdade, né, as condições, né? Não é só no plano econômico, mas também no cultural, ideológico, ok? A política social que detém apenas na conquista para as mulheres das garantias estabelecidas nas leis aos homens, mas busca conquistar um estatuto de ser homem, no qual tanto a mulher quanto o homem sejam dignificados, buscar tomar as relações entre homens e mulheres democráticas, nas quais ambos tenham não só o direito à fala, mas também condições iguais de se expressar. Okay? Buscar construir um modo de viver diferente, um modo construído pela ideologia patriarcalista. Okay? O fenômeno socialista acredita que no materialismo dialético como método de análise, mas crítica e determinismo constante em várias interpretações marxistas, que entendem a hierarquização das diferenças nas relações de gênero como um fenômeno determinado pelo universo econômico, ok? Desconsiderando sua dimensão cultural, essa corrente de pensamento objetiva transformar a realidade enquanto uma totalidade, ou seja, em sua lógica multidimensional e dinâmica, ou seja, a realidade quanto totalidade, que buscamos meios que venham a ver o empreendedorismo e o capitalismo, que venham a ver uma exigência analítica. Então, vamos lá, não postula o sexismo, pois percebe a diferença entre homens e mulheres como um fenômeno, ok? Como um fenômeno social que permite defender a unidade. Mulheres e homens lutando contra a desigualdade nas relações de gênero, na diversidade, respeitando sua diferença. Assim, somente uma relação fraternal, humanista, igualitária entre homens e mulheres poderá engendrar uma nova sociedade, o que pressupõe uma transformação profunda das relações interpessoais e intersexuais. Gutierrez, 1985. Okay? O feminismo socialista defende ainda uma pedagogia feminista, isso que é uma pedagogia que não privilegie meninos ou meninas. Fechando os parênteses aqui, o que eu estou falando? A pedagogia da educação física e pedagogia da educação física e educação física da pedagogia, que é a pedagogia, o que outras disciplinas ou extra-disciplinas colocam como a educação física é. A pedagogia da educação física e, ou seja, a educação física e da pedagogia. As pedagogias que são colocadas entre esses termos arcaicos e metódicos ligados a esse processo, entre formas, efeitos e eleitores, ou leitores que relacionam a fatores. Esses campos de eleitores que eu coloco são eleitos ou eleitas, está em destaque, que relacionam a sua realidade e a sua totalidade. Quando há uma eleição, nós falamos de exclusão ou falamos de inclusão. Eleição, falando de que? Eleitos, leitores. Vamos tirar o E, colocar leitores, leituras, que relacionam ao nosso ciclo vivido diário. Ok? Quando falamos de corpos, falamos de algo fenomenal, formas, coisas. E essas coisas são existentes e logo percebemos as diferenças, como o liberalismo, como o conservadorismo, como o marxismo e outras N teorias entre essas fases que ocorre o gênero e a sua espécie, colocam um detonador importante, que é o quê? O parecer da nossa própria verdade, aonde a nossa verdade há um meio de manipulação. Então, a educação física, a pedagogia dela relaciona a própria pedagogia da educação física, que relaciona a nossa própria profissão,
pedagogia da educação física. E a pedagogia da educação física tem a educação física da pedagogia, a educação física da pedagogia, a educação física da pediatria, a educação física da saúde, a educação física de outras disciplinas e elementares. Parece um reducionismo. O que eu quero conceituar? A pedagogia da educação física há um campo ópero, ou seja, harmônico, com a educação física da pedagogia, a educação física da motricidade, a educação física do lazer, a educação física, ou seja, de vários intercâmbios curriculares. Eu coloquei aí alguns grades curriculares para alguém entender o que eu quero dizer no campo ilustrativo. Tem várias disciplinas desde o 8º período. Eu coloquei um campo ilustrativo, né, um campo biográfico, que correlaciona, lógico, aprovações e notas. Mas o que eu quero dizer entre esses conceitos? Colocar a operatividade e legalidade. Eu coloco o quê? Esse conceito, esse livro que eu apresentei aqui, eu comecei a refletir. E foi a questão o quê? Entre as relações de gênero e as relações de disciplinas, porque as próprias disciplinas têm algo familiar muito grande, amplamente, em questões de livros e os campos graduais. Embora o Amazon, a editora Amazon e o Google estão em destaque ligado à motricidade humana. Eu gostei porque, como falamos sobre os campos de ONGs e aparelhos cibernéticos ou empresas ligadas ao campo cibernético e tecnologia, coloca uma alavanca muito grande sobre os meios feministas e os meios, ou seja, que possam relacionar a masculinidade. Vamos lá, então quando eu falo a pedagogia da educação física, e educação física, e a pedagogia da educação física, a pedagogia da educação física, e a educação física da pedagogia, educação física, ou seja, da administração, educação física, ou seja, várias disciplinas, desde Aristóteles até os dias de hoje, desde Platão até os dias de hoje. Quero dizer que o movimento está inserido, nós só mudamos algumas frases, se é mais ou menos a educação física da pedagogia e a pedagogia da educação física, a educação física da pedagogia, ou seja, se é mais ou menos, há um campo inferior ou superior que nos coloca uma tese ligada a Gracila Louro, que ela coloca o que? Gênero é o que? Gênero, ela coloca 3 níveis. Gênero é raça, etnia e classes sociais. O gênero já é complexo, ao meu ver, relacionar a complexidade do próprio gênero, porque fala sobre espécie, semente. O próprio ser humano já tem a sua complexidade. Isso nos coloca o quê? Análises categóricos. Esses análises categóricos, como alguns autores que eu coloquei em destaque, já colocam de antemão fatores impotentes e fatores inipotentes. E os fatores inipotentes vão relacionar o corpo e a motricidade. Ok? Então, aonde há uma motricidade humana, há um registro. Aonde há uma motricidade humana, um movimento existente, aonde há um movimento fenomenal, social, morfológico, há um sujeito. E cabe a nós dizermos que a própria categoria, ela não sabe quem ela é. Que a própria categoria demonstra o quê? O campo de vários bastidores, homens e mulheres. Você vê vários livros com temáticas o que acontece diariamente conosco, principalmente a nossa própria casa, somente nas suas próprias famílias, ou seja, que eles colocam os aparelhos ideológicos, que é o que? Família, religião, escola, instituições sociais. Eu quero dizer que a maioria das vezes nós temos que pensar esses órgãos públicos ou privados. Aí eu lembro daquela vez um professor falando, um rapaz perguntando ao professor, ô professor, é no privado ou no público? Ali é no privado. É no privado. Aí eu lembro que eu já estava no privado e falei, professor, já estou aqui no privado, mas não estou conseguindo mandar para o senhor. Como é que eu faço? Então eu mando para o público. O público já está assistindo. Tem até pessoas participando que não são relacionado à pedagogia da educação física, mas a educação física da pedagogia que são, ou seja, a educação física da pedagogia, educação física da cinesiologia, educação física de outras disciplinas e extradisciplinas. Ou seja, são colocadas essas resiliências ou resistências, ou reapaticiências, colocadas como uma